E nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio armará uma emboscada para João Pedro. O filhote de Pica-Pau chamará Marçal e dirá: hoje mesmo nós dois vamos colocar um fim de uma vez por todas naquele moleque de João Pedro. Marçal, sem pensar duas vezes, responde: o senhor sabe que pode contar comigo. É só o senhor falar o que eu tenho que fazer. Egídio, sem perder tempo, se aproxima de Marçal e conta todo o seu plano. O capanga arregala os olhos e diz: mas quer dizer que o senhor está disposto a fazer uma coisa dessa, mesmo sabendo que vai acabar se expondo? O coronel o encara e fala: eu até podia fazer em modo que ninguém percebesse, mas a raiva que aquele moleque me fez, eu não vou perdoar. E eu quero que todos aqui saibam o que acontece com quem mexe com os Coutinho. Marçal e Egídio se preparam para colocar em prática a tocaia. O filhote de Pica-Pau planeja fazer algo terrível com João Pedro. Mas Mariana, sabendo já das intenções de Egídio, a moça, quando viu Marçal entrando, se escondeu e escutou todo o plano dos dois. A neta de Belarmino pensa: eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que impedir o Egídio. Mas como? Mariana, em desespero, pedirá ajuda a Eliana e a viúva de Venâncio para impedir uma tragédia, diz saber de um segredo sobre o Egídio e revela a sua carta na manga contra o coronel para Mariana e diz: eu vou te dar algo, Mariana, que fará com que o Egídio passe um bom tempo na cadeia e perda tudo o que tem, mas nós temos que estar muito atenta para que ele não descubra nada. As duas uniram força para ajudar João Pedro a desmascarar de uma vez por todas Egídio, revelando todos os crimes que o coronel cometeu. Mas antes de continuar, me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E deixe o teu like se vocês querem que João Pedro escape da emboscada. Isso tudo poderá acontecer quando Eliana for até a casa de João Pedro. O rapaz, ao ver a viúva de Venâncio chegando, a encara e pergunta: eu posso saber o que você veio fazer aqui na minha casa, Eliana? A viúva, preocupada com João Pedro, responde: apesar de tudo, João Pedro, eu quero que você saiba que eu quero muito bem você e Sandra. Afinal, eu sou a madrinha de vocês. João Pedro se aproxima e diz: se você estivesse do nosso lado, como você tanto fala, você não estaria na casa daquele filhote de Pica-Pau e muito menos na cama dele. Eliana abaixa a cabeça, pensa um pouco e responde: mas isso não tira o fato que para mim a tua mulher é uma grande amiga que me acolheu quando eu mais precisei, e por isso que eu vim até aqui me arriscando para te alertar. O filho de Maria Santa, preocupado, pergunta: mas alertar de quê? Me diga, Eliana, o que foi que você veio até aqui me alertar? Eliana, receosa, alerta: o Egídio, João Pedro, você tem que estar muito atenta com ele. Ele me confessou que você é o primeiro inocêncio que ele quer se livrar. João Pedro, ao ouvir isso, fica curioso e grita: quer dizer que aquele covarde tá querendo me atocaiar por aí? Eliana diz: isso eu já não sei. A única coisa que ele me disse é que você seria o primeiro. João Pedro fala: então a Mariana tava falando a verdade. Eu vou lá agora mesmo perguntar para ele e eu quero que aquele covarde me responda olhando na minha cara. Isso é, se ele tiver coragem. Eliana implora para o rapaz não fazer nenhuma besteira, mas João Pedro, com sangue nos olhos, não responde e vai até a fazenda de Egídio. João Pedro, ao chegar na casa de Egídio, entra e grita: Egídio, cadê você, seu covarde? Anda,
Saia pra fora! Mariana, ao ver o rapaz, fica preocupada e diz: Mas o que você tá fazendo aqui, João Pedro? Tá querendo que aconteça uma tragédia? João Pedro avisa: Tô querendo nada não, Mariana, mas eu não saio daqui sem antes não falar com aquele filhote de pica-pau. Egídio, naquele instante, vai até a sala e pergunta: E eu posso saber quem você tá chamando de filhote de pica-pau, seu moleque? João Pedro, ao ver o coronel, fica ainda mais furioso e responde: O único filhote de pica-pau que eu conheço por essas bandas é você, filho daquele coisa ruim do coronel Pica-Pau. Egídio, transtornado, responde: Só podia ser um inocêncio mesmo pra vir aqui na minha casa e ainda por cima me ofender. Eu devia era de te dar uma surra, que é o que um moleque como você merece. João Pedro não se intimida e diz: Pois venha se você for homem, que você vai levar uma outra surra, como aquela lá no bar do Norberto. Mariana, vendo tudo e temendo o pior, fala: Vocês dois precisam se acalmar, senão um de vocês vai acabar fazendo alguma besteira. O filhote de pica-pau encara a ex-mulher de Inocêncio e diz: Foi esse moleque que veio na minha casa pra me ofender. João Pedro o encara e Egídio pergunta: Mas afinal, eu posso pelo menos saber o porquê você ter vindo até aqui na minha casa? Que diga de passagem, você não é bem-vindo. João Pedro responde: Eu sei muito bem que você tá armando pra mim pelas costas, e eu só vim aqui pra falar, olhando na tua cara, como um homem tem que fazer, que o teu fim tá perto, Egídio, e vai ser pelas minhas mãos. Mariana, ao escutar, arregala os olhos e fica desesperada. E o coronel Egídio fica completamente possesso de ódio e diz: Você vem até aqui na minha casa pra me ameaçar? Na mesma hora, o filhote de pica-pau pega sua arma e, apontando para João Pedro, grita: Pois eu devia era te dar um fim aqui, que é o que você tá merecendo. Mariana se coloca no meio e pede: Não faça isso, Egídio, eu te imploro, abaixe essa arma. E olhando para João Pedro, a neta de Belarmino implora: É melhor que você vá para casa, João, antes que aconteça uma besteira. Vá logo. O filho de Maria Santa decide ir-se embora, mas antes de sair, ameaça: Pois eu vou, mas se lembre, Egídio, que o teu fim está perto. Egídio, furioso, engole calado enquanto vê o rapaz saindo. O coronel, sem perder tempo, sai logo em seguida. Já Mariana, com medo, decide seguir Egídio. O filhote de pica-pau, ao chegar no seu armazém, furioso, grita: Eu quero que todos saiam daqui. Anda, vão tudo almoçar e só me volte mais tarde. E olhando para Massal, diz: Mas você, Massal, fique, que eu quero falar com você. O capanga se aproxima e pergunta: Pois não, patrão, o que o senhor tá querendo falar? Já Mariana, do lado de fora, ao ver todos saindo, a moça entra, se esconde e fica escutando tudo. Egídio, com sangue nos olhos, encara o capanga e diz: Hoje mesmo eu vou colocar um fim naquele moleque de João Pedro, de uma vez por todas. Ele vai pagar caro pela afronta que me fez. Mariana, ao escutar, arregala os olhos e pensa: Esse Egídio é um verdadeiro monstro, planejando a tocaia do próprio genro logo após ter perdido a neta. Já Massal, sem nem pensar duas vezes, o capanga responde ao patrão: O senhor sabe que pode contar comigo, é só o senhor me falar o que eu tenho que fazer. Egídio explica todo o seu plano para o empregado e fala: Eu quero que você atraia o João Pedro até o endereço que eu vou te dar.
Massal, sem entender, pergunta qual o endereço, e o coronel se aproxima e fala em voz baixa. O capanga, na mesma hora, arregala os olhos e diz: Eu já entendi. O senhor quer esperar o João Pedro no meio daquela estrada abandonada, não é mesmo? Egídio fala que sim e continua: Hoje eu vou dar cabo de mais um Inocêncio, e vai ser do mesmo jeito que eu fiz com o irmão dele, um tiro certeiro no peito. Massal, no entanto, pergunta: E como é que eu vou fazer para atrair o João Pedro até aquele endereço? Ele sabe muito bem que eu sou fiel ao senhor. O filhote de Pica-Pau se aproxima ainda mais do capanga e aponta para a marca que ele tinha lhe feito e diz: Você vai mostrar isso aqui e vai falar que você quer se vingar de mim e entregar para ele aonde eu escondi o cacau que eu peguei das terras do irmão dele, e diga que lá também tem várias outras provas contra mim. Eu tenho certeza que aquele tabaréu vai acreditar e te seguir até lá. Massal, na mesma hora, fala que entendeu tudo e sai para colocar o plano de Egídio em ação. Já Mariana, ainda em choque e assustada, sai sem que ninguém lhe veja e volta para a casa de Egídio. Ao chegar na casa, a neta de Belarmino dá de cara com Eliana. A viúva de Venâncio, ao ver a amiga, pergunta: Mas o que foi que aconteceu? Por que você tá tão pálida assim, Mariana? Mariana então conta toda a briga que tinha acontecido entre João Pedro e Egídio, e também fala do plano do coronel e Massal contra o marido de Sandra. Eliana, ao escutar, fica em choque e diz: Então quer dizer que o Egídio vai ter mesmo coragem de fazer uma coisa dessa com o próprio genro? É então que a ex-mulher de Inocêncio revela: Eu também ouvi quando o Egídio falou que foi ele que atirou em Venâncio. Eu sempre tive as minhas desconfianças, mas agora eu tenho a certeza. Eliana arregala os olhos, pensa um pouco e vai até a cozinha. Mariana observa tudo, sem entender nada. A viúva de Venâncio empurra a mesa e abre um piso falso. E a neta de Belarmino, vendo aquilo, pergunta: Mas o que é isso, Eliana? O que significa esse chão falso? A viúva de Venâncio pega algo de dentro e entrega para Mariana e diz: Aí dentro desse envelope estão algumas provas que podem incriminar o Egídio e colocar ele na cadeia, além de fazer ele perder as suas terras. Mariana, confusa, pergunta: Mas como você conseguiu pegar esses documentos? Eliana explica que aqueles eram os documentos que ela tinha roubado do filhote de Pica-Pau, para caso ela precisasse usar contra o Egídio. Mariana pega os documentos em mão e diz: Se eu entregar isso para João Pedro, ele vai conseguir colocar o Egídio na cadeia e se livrar da emboscada. Sem perder tempo, Mariana se apressa e vai em direção da casa de João Pedro e diz: Eu só espero chegar a tempo antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Massal chega na casa de João Pedro e o rapaz, ao ver o capanga de Egídio, sem pensar duas vezes, grita: Eu posso saber o que o lambibota daquele coronel Pica-Pau veio fazer aqui na minha casa? Massal se aproxima e diz: Eu vim aqui porque eu sei do teu desafeto com o patrão, quero dizer, ex-patrão. João Pedro, confuso, pergunta: Mas como assim? Quer dizer que você não trabalha mais para aquele desinfeliz? Massal diz: Eu fui fiel a ele por muitos anos, mas ele me demitiu e ainda por cima me marcou como um gado. O filho de Maria Santa olha desconfiado e Massal levanta a camisa e mostra a marca que Egídio lhe fez. O rapaz fica surpreso e, encarando Massal, pergunta: Mas afinal, Massal,
O que você quer? Porque eu aposto que você não veio até aqui contar toda essa história em troca de nada. O capanga de Egídio, mentindo, fala: eu vim aqui para te ajudar a ferrar Egídio. Eu sei muito dos segredos dele, que pode inclusive colocar ele na cadeia. João Pedro, com sangue nos olhos, responde: pois então fale de uma vez e me diga, deixa de enrolação. Massal diz: tem um galpão não muito longe daqui. Se você me encontrar lá, eu te levo todas as provas que eu tenho e te mostro o cacau que foi roubado lá das terras que eram do teu irmão. João Pedro, desconfiado, pergunta: e por que você não trouxe essas provas até aqui? Massal diz: acontece que eu escondi lá no galpão e de lá, depois que eu te entregar tudo que eu tenho, eu vou desaparecer, porque senão o Egídio vai vir atrás de mim. João Pedro concorda em ir com Massal e o capanga do Egídio diz: eu só vou ter que ir na frente e preparar umas últimas coisas antes de ir-se embora, mas hoje à tarde eu vou estar te esperando lá no endereço que eu te falei. João Pedro concorda e fala: eu mal vejo a hora de ver aquele filhote de pica-pau na cadeia. Já Mariana, ao chegar de frente à casa de João Pedro, a moça vê Massal saindo da casa, e sem que o capanga de Egídio lhe veja, a neta de Belarmino entra, e ao ver João Pedro se preparando para sair, Mariana fala: eu tenho que falar com você, João. O rapaz diz que não tem tempo naquele momento, mas a ex-mulher de Inocêncio insiste e diz: você não vai sair daqui sem antes ter me escutado. Enquanto isso, Massal vai até Egídio e avisa que tinha feito tudo conforme o patrão tinha mandado. Egídio então começa a se preparar, vai até onde tinha colocado sua arma e ao pegar diz: agora, pai, eu vou dar fim de mais o Inocêncio, mas logo logo toda aquela raça será extinta e eu faço questão de ser eu mesmo a fazer isso. Egídio caminha e se posiciona em um ponto alto e de lá observa tudo. O coronel, ansioso, fala: mal vejo a hora daquele tabaréu passar aqui. Eu finalmente vou ensinar ele a respeitar os Coutinho. Enquanto isso, João Pedro, olhando para a neta de Belarmino, pergunta: pois então diga, Mariana, diga de uma vez o que você quer, mas seja rápido que eu tô com pressa. Mariana então conta todo o plano de Massal e Egídio e diz: aqueles dois estão armando uma tocaia para você, João. O Egídio quer fazer com você o mesmo que ele fez com teu irmão, o Venâncio. João Pedro fica furioso e fala: mas eu vou fazer aquele filhote de pica-pau e aquele infeliz de Massal pagar caro. Eles vão se arrepender de ter armado essa pra mim. Mariana, vendo que João Pedro estava prestes a sair, a moça se coloca na frente e fala: tenha calma, João Pedro. Esfria a cabeça e pensa um pouco. Aqueles dois são perigosos. João Pedro, no entanto, responde: e o que você quer que eu faça, Mariana? Espere quieto até ser atocaiado por essas estradas? Porque se não for hoje, aquele ali vai tentar amanhã de novo, até ele finalmente conseguir. E eu tenho que me livrar dele antes que seja tarde. Mariana, sem perder tempo, entrega os documentos que Eliana lhe deu e diz: pois então, João Pedro, use isso aqui contra o Egídio. A Eliana me deu esse envelope e falou que esses documentos podem colocar o Egídio na cadeia e até mesmo tirar as terras dele. João Pedro segura os documentos e chama o seu irmão Bento. José Bento, ao chegar, analisa os documentos e avisa: na verdade, esses documentos não servem de nada. Tudo isso aqui não é o suficiente para o juiz mandar prender o Egídio. A Eliana nunca teve o Egídio nas mãos dela.
Mariana fica arrasada ao descobrir que a sua única carta contra Egídio não vale de nada. Já João Pedro pensa um pouco e, olhando para o irmão e Mariana, fala: eu já sei o que nós vamos fazer e eu garanto que dessa vez o Egídio não vai ter como escapar. O marido de Sandra conta todo o seu plano e Mariana e Bento ficam admirados com o plano de João Pedro. A neta de Belarmino alerta: esse teu plano é muito arriscado, mas se der certo, nós vamos conseguir finalmente nos livrarmos de Egídio de uma vez por todas. Bento também fica receoso, mas apoia a ideia do irmão e João Pedro entra no seu quarto por um minuto e ao sair fala: agora eu tô pronto e eu vou fazer a minha parte e vocês dois também façam a parte de vocês. Eu tô confiando em vocês dois. O jovem, ao sair de casa, entra no carro e vai até o lugar onde Massal tinha marcado. João Pedro, no caminho, observa em todas as direções. Já Egídio, posicionado, espera a chegada do genro. O filhote de Pica-Pau, ao ver um carro de longe se aproximando, fala: será que aquele ali é aquele moleque? Só pode ser. Egídio mira e, ao olhar, o coronel confirma que se trata de João Pedro. Já João Pedro continua acelerando. E Egídio, ao ter João Pedro na mira, o coronel aperta o gatilho. João Pedro escuta o tiro e, ao olhar para o vidro do seu carro, ele percebe o furo da bala e olha para seu estômago e percebe que a bala acertou a região da sua barriga. Egídio, ao ver que o tiro acertou o filho de José Inocêncio, o filhote de Pica-Pau, desce em toda velocidade, todo feliz, tira o casaco e se aproxima do carro. É então que João Pedro, vendo o vilão, o jovem sai rapidamente do carro, como se nada tivesse acontecido, e grita: então quer dizer que você tentou mesmo se livrar de mim, não é mesmo? Egídio, ao ver o rapaz de pé, sem nenhum ferimento, pergunta: mas como isso é possível? Eu mesmo vi, o tiro acertou em você. Como isso é possível? João Pedro explica: eu já sabia do teu plano e sabia que você ia estar me esperando aqui, e é por isso que eu estou usando um colete. Egídio, ao ver o rapaz tirando o colete, o coronel fica sem acreditar e fala: quem foi? Quem foi que me traiu? Me diga! João Pedro se recusa a responder, e logo depois os carros de polícia chegam. Egídio, ao ver, fica desesperado e o delegado, ao chegar, fala: o senhor está preso e tem o direito de permanecer calado. Egídio pergunta: mas por quê? Eu posso saber se João Pedro está aqui e não aconteceu nada com ele? O delegado responde: e o senhor ainda pergunta? O senhor foi pego no flagrante e, por mais que não tenha acontecido nada com João Pedro, o senhor tentou, que já é uma tentativa, e não se preocupe que assim que chegar na delegacia, o senhor vai fazer o teste na sua arma, porque alguma coisa me diz que essa arma aí é a mesma que derrubou o José Venâncio. João Pedro ri e faz questão de acompanhar o coronel até a delegacia e ver o vilão saindo algemado. Agora me conta aqui se vocês gostaram ou não do final de Egídio. E será que João Pedro tem que terminar com a Sandra ou Mariana? E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o teu like para receber sempre os novos vídeos.